Eu sou o Bruno. Essa é a máquina de fazer meia, tá? Basicamente para homem, mulher, criança. É como se fosse um brinquedo. Mas é uma coisa que geralmente a gente pede para cortar a madeira, tá? No serralheiro. E furar também, porque lá ele tem o equipamento para poder furar a parte central, certo? Os pregos são pregos de forro, são pregos pequenos, tá? Eu não sei a espessura exata dele não, mas é pregos para forro, forrar uma casa. A madeira em si tem que ter um pouco mais de um palmo, tá? Ó, sobra espaço, tá? Por um palmo também sobra espaço, certo? Então essa é a máquina em si. Se você olhar um pouco mais embaixo, você vai ver um pequeno corte. Esse pequeno corte, né, é o que você vai dar início, tá? Você colocando a lã aqui, você vai dar início ao trabalho para fazer a meia, certo? Aí você vai precisar de um metal, não muito grosso e não muito fino, só de ponta, tá? Olha, só ponta. Que é o que você vai. E do outro lado eu tenho o que seria a agulha de crochê. A de ponta é para você poder tirar do laço. Mas vamos mostrar primeiro o que é mais importante. O material que você usa para trabalhar com essa máquina é a lã, tá? É um pouco grossa, não pode ser uma lã muito fininha, tá? Aí você tem duas opções. Você pode prender ela com o látex, tá? Que é esse rolinho e que ele estica, tá? É um tipo de elástico, tá? Mas é em carretel. E você pode também fazer simples com o elástico de roupa, tá? Aí então aqui a gente tem uma feita com o elástico comum, ó, veja bem. Só que esse daqui é para cotovelo, tá? Não é uma meia. É para quem tem problemas de dores no cotovelo. Aqui você já tem uma feita com o látex, tá? Ó. Então você pode perceber, tá? Que não tem aqueles furinhos para poder encaixar. Ele é tudo juntinho, certo? Já tá aqui dentro, ó. Certo? Ele é maior, bem maior, tá? E dá mais ou menos para a posição do joelho. Aí você tem uma meia, ela é simplona, bem só para você ter uma base, tá? Que foi feito na boca com o elástico comum. Aqui ela foi tirada da forma agora, tá? Não está costurado nem a parte de baixo, pode ver que está aberto. A parte de cima foi feito um tipo crochê para poder tirar da forma, tá? E aguardando só para poder dar um encerramento, que é esconder a linha, certo? Colocar o elástico comum e depois virar essa parte e costurar ela com a própria lã, mas fazendo tipo crochê, tá? Que é o que está aqui, certo? Então a máquina, o equipamento que você vai precisar, o material, né? A agulha, uma agulha de crochê um pouco maior para você poder fazer o trançado aqui, para poder tirar da máquina. Aqui ela já está pronta, ó, fechadinha. Esse é para joelho, maior é para o joelho, cotovelo e meia para o pé, tá? Essa é meia pronta e essa é meia semi-acabada, tá? Uma vez que ela desce, ela vai descer por dentro do buraco. Então ela sai daqui dos pregos e vai entrando até descer pelo buraco. Aí depois a gente vai vendo como a gente monta.
Ah, outra coisa que é importante não se esquecer com relação à madeira. Ela deve ter mais ou menos um pouco mais que um dedo de grossura, ó. Veja bem, ó. Um pouco mais que um dedo comum de grossura, ó. Esse é meu indicador, tá? Se eu colocar o polegar, vai dar mais ou menos quase que o tamanho do polegar. O polegar é um pouco maior, mas essa é a espessura dele, tá? Mais ou menos um polegar, uma madeira mais ou menos mole, não muito pesada, para não rachar fácil, tá? E assim que ele te entregar essa madeira, você só vai receber a madeira com os furos. Basicamente vai ser isso aqui que você vai receber. Então você vai precisar de uma lixa de madeira meio grossa. Você vai ter que lixar todinho o contorno, porque não pode ficar uma farpa, ferpa, um grosseiro, um nada. Porque a lã enrosca muito fácil na hora que você vai trabalhar, certo? Você vai ter que lixar a base da madeira e também a parte interna da madeira, onde vai escorregar a lã por dentro, certo? Que a lã vai entrar aqui dentro e vai descendo, onde você vai puxar para poder trabalhar com ela, certo? Mais ou menos, de novo, mais de um palmo, na posição mais de um palmo, tá? Tá com um palmo e 2 dedos. E aqui tá com um palmo e 2 dedos sobrando, mas pode ser de um palmo também. Aí é indiferente, o gosto é seu, aí você faz como você acha melhor. O essencial é que o centro tenha esse furo aqui, que geralmente é feito pelo marceneiro. Ele corta a madeira e já faz o furo para você. Aí o valor desse material, que é só a madeira, você tem que ver de acordo com o marceneiro, né? Cada um, em cada região, cobra um preço. Aí depois a montagem, tá? Que é fazer a circunferência, onde você vai pôr os pregos, já é um pouco mais complicada. Eu usei como base de distância entre a posição do furo do prego e o buraco da madeira, eu usei 1 polegar, tá vendo? Eu espero que dê para ver bem, porque é meio complicado. 1 polegar, tá? Aí depois eu coloquei, vamos dizer que aqui tenha quase 2 centímetros, 1,5 centímetros, do prego até o canto, o canto superior aqui do corte. 1,5 centímetros mais ou menos, parece que tem. E aqui, entre esse último prego e entre esses dois, né? Então você tem primeiro, segundo, tá? E um que faz o formato de V, tá? Então presta bem atenção. Para cada 2 de dentro, tem um atrás. Então, esse é mais ou menos o modelo de como você deve pregar, tá? Que deu 1,5 centímetros daqui até lá, daqui a aqui, e meio centímetro mais ou menos, ou quase 1 centímetro entre um prego e outro. Aí a medida é meio indiferente, tá? Eu fiz basicamente, eu só medi o centro com o polegar, para eu ter a primeira linha. A segunda linha, eu fiz mais ou menos um cálculo aproximado de meio a 1 centímetro, que é mais ou menos essa distância que você vê entre eles, ó. É uma distância meio curta, tá? Mas não muito curta, com espaçamento, para você poder encaixar e trabalhar com a lã tranquilamente, tanto para prender como para soltar, tá? Então, a gente começa nessa demonstração com a máquina. O material que ela faz, tá? A cotoveleira, joelheira, uma meia comum feita com latex, latex não, com elástico comum. Aqui ela acabou de sair da máquina, com a parte de baixo solta, né, aberta ainda. A parte de cima ainda falta colocar o elástico, né, que é o elástico que vai aqui comum. E tem um outro jeito de você fazer, começando a fazer a meia com lastex, lastex, chama isso, tá? Aí depois, o passo a passo, eu ponho em outro filme.